Gente, o tempo passa muito rápido, não é? Foi o mês de outubro, mas a gente aproveitou bastante aqui no Melhor Idade na Graça de Deus, não é? Nós tivemos aqui muita coisa boa, muito aprendizado e a gente vai relembrar um pouquinho agora. Nós começamos mostrando no finalzinho do mês de setembro, né, na última semana de setembro, o que a gente recebeu de novidade na Beauty Fair, aquela feira que nós visitamos da beleza, lembra disso? E aí, na primeira semana de outubro, trouxemos um pouquinho mais e olha, foi tanta novidade que a gente tem que trazer de volta aqui para você relembrar. Vamos conferir. Lígia, tudo bem? Fale um pouquinho desse aparelho para mim, por favor. Esse equipamento é uma radiofrequência fracionada, que a gente fala, onde a gente vai entregar a energia através de microagulhas, tá? Que são banhadas a ouro. Essas microagulhas, elas vão penetrar no tecido e vão gerar o que a gente fala de uma lesão térmica. E com isso a gente pode também utilizar ativos depois, em que a gente vai, através desses microcanais que foram abertos, trabalhar flacidez cutânea, manchas, vai trabalhar a gordura localizada, celulite, tudo depende do ativo que você colocar. Muito obrigada, viu, por nos receber e mostrar aqui, então, a novidade que a mesa está trazendo para o processo de rejuvenescimento, né? Sim, nós trouxemos uma novidade para o mercado. Essa novidade é trabalhar na glicação. Nós estávamos conversando agora atrás dos bastidores e mostrando o quanto o açúcar envelhece. Essa máscara ela tem um efeito bem diferenciado. Ela trabalha tanto a questão do rejuvenescimento, do lifting, da regeneração celular e ela é uma biocelulose. Então é um produto que ele vem embebido. Eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada, ó, tá? Ele trabalha dessa maneira, ele tem duas redes reticuladas, né? E tem o formato do rosto. Então eu coloco no rosto e isso pode ser usado à noite, quando estiver lá assistindo a sua TV. Este ano ela vem com uma novidade muito bacana para os profissionais de beleza. Nós estamos lançando o secador Tornado. O secador Tornado ele tem 2.200 watts. Ele foi desenvolvido especialmente para os profissionais de beleza. Para o profissional que procura por potência, por performance, ao alcance dele. E qual a diferença desse secador profissional? Quais os pontos diferentes que ele tem? Por exemplo, eu fiquei sabendo que ele é ambidestro, né? Isso é uma coisa muito legal. Pois é. A gente tem alguns clientes, aliás, a maioria dos clientes são canhotos também, né? E o que ele traz de diferencial é exatamente isso. Ele tem um cabo anatômico, né, ergonômico, que serve tanto para destros quanto para canhotos. E os profissionais, entrevistando, enfim, alguns profissionais que já trabalham com a nossa linha profissional no salão de cabelo, de cabeleireiros, eles passaram por infinitos tratamentos de tendinite, enfim, é um problemão que muitas marcas não pensaram, né? Nós temos esse equipamento chamado Steam Hair, que ele traz alta tecnologia para o atendimento capilar, né? Para a gente potencializar esse retorno do cabelo, né? Então nós temos a LED terapia, a luz vermelha e o infravermelho que vão nutrir, oxigenar e estimular o crescimento do folículo, né? Vai lá diretamente no bulbo e vai estimular o crescimento do folículo. Chegamos ao fim da nossa matéria aqui na Beauty Fair 2018. Feira que aconteceu em São Paulo, mostrando para vocês as novidades de produtos e serviços que vocês encontrarão aí em todo o país, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia e continue conosco, porque ainda tem nossa oficina e também nos exercitar no Momento Vitalidade com o professor Douglas, tá bom? Continue conosco e até a próxima.
Também aqui no programa falamos de saúde com a nutricionista Tainá Queiroz. Ela falou pra gente dos benefícios do kefir. Não é o kefir de leite, o kefir de água. A gente confere agora. Doutora, a primeira coisa que a gente quer saber, porque a gente ouve falar do kefir, mas não sabe o que é o kefir? Tá. Iniciando um pouquinho, o que significa o kefir, de onde origina, né? É uma palavra aí que deriva do turco e quer dizer bem viver, bem-estar. Então é uma cultura milenar e é bem interessante que é como se fosse uma corrente de amor. O kefir ele é doado, né? Hoje já é vendido, mas o kefir, o mais interessante é que ele seja doado de uma pessoa para outra, passando aí todo o conhecimento de como cultivar. O kefir são várias bactérias, a gente conhece aí como um pool de bactérias boas para o nosso intestino. Então, eu acho bem interessante a gente iniciar esse bate-papo falando do intestino. O nosso intestino hoje é tido aí como nosso segundo cérebro. A gente tem bactérias boas, que são as bactérias probióticas, como o kefir. Tem bactérias ruins, que são as bactérias patogênicas. Tem fungos também, tem fungos bons e tem fungos ruins. Então, quanto melhor tiver o nosso intestino, quanto mais bactérias boas tivermos, mais bem povoado fica aí essa colonização intestinal. Um intestino bom, bem protegido, previne todos os tipos de doença, né? E o kefir contribui aí com toda essa permeabilidade intestinal, que é como se fosse... O intestino, quando está ruim, é como se fosse uma peneira. Ele tem vários furinhos que permite que passe coisas que eu não quero, que são tóxicas. E o kefir ajuda nessa cicatrização aí de mucosa, fazendo com que o nosso intestino fique mais bem protegido. Então, o kefir são essas bactérias, são vários tipos, que pode ser cultivado em leite, em água, em até mesmo leite de coco, em suco de uva. Então, tem toda esse cultivo aí. Então, a bebida pronta, utilizando os grãos de kefir, acaba sendo aí um leite fermentado, só que com muito mais bactérias ou uma água fermentada. Muito interessante. Doutora, na terceira idade, qual é o benefício de se utilizar o kefir? O kefir, na terceira idade, tem muitos benefícios. Ele pode aí melhorar uma sensibilidade ao leite, ele pode melhorar quem tem intolerância à lactose. Então, tem vários tipos de kefir. Tem o de água, que é mais interessante para quem tem algum tipo de intolerância ou sensibilidade. E quem tem alergia ao leite também não pode consumir o kefir de leite, tem que partir para o kefir de água ou suco de uva. Então, na terceira idade, ele vai ajudar a absorver melhor todos os tipos de alimento. Ele pode melhorar a obstipação, que é aí a prisão de ventre. Ele previne todos os tipos de doença, porque tudo começa no intestino, né? Todas as doenças e a nossa saúde começa aí a nível intestinal. Então, pode prevenir Parkinson, pode prevenir depressão. É bem interessante, tem vários estudos recentes mostrando o uso de kefir e de diversos probióticos na prevenção de depressão. Todos os tipos de câncer também. Então, é muito interessante consumir o kefir na terceira idade também, muito bom. Também tivemos um bate-papo muito especial com o psicólogo Guilherme Afonso, que falou sobre a estimulação cognitiva na terceira idade e a importância do reaprender. Vamos relembrar? Vamos começar explicando, então, para os nossos telespectadores o que é a estimulação cognitiva? Sim, é um nome complicado para a gente se referir basicamente a estimular funções cerebrais. Nosso cérebro tem diversas funções, essas funções estão relacionadas a várias atividades, como atividades de memorização, de atenção, atividades como linguagem. Nós estamos exercitando nossas funções cognitivas aqui enquanto conversamos, e a gente usa a cognição como um sinônimo de pensamento ou de produto de alguma atividade mental, basicamente. E nós utilizamos isso do momento que nascemos até o momento que morremos. E há uma perda gradativa durante o envelhecimento ou na terceira idade a gente perde mais? Esse é um tema interessante, né? Conforme a gente vai envelhecendo, vários sistemas biológicos vão se degradando, vão perecendo de alguma maneira. Você já deve ter notado que conforme a gente vai envelhecendo, várias pessoas começam a relatar, principalmente mulheres, osteopenia, que é uma fase inicial da osteoporose. Outras pessoas também começam a relatar perda de massa muscular, que vai sendo substituída por tecido conjuntivo e também gordura. A gente também tem uma perda natural e esperada de neurônios.
a gente vai perdendo neurônios e isso vai sendo refletido principalmente numa menor velocidade de processamento. Então a gente começa a ficar um pouco mais lento para raciocinar, para chegar em algumas conclusões, por exemplo, ou para aprender uma nova atividade. Entretanto, essa perda natural, tanto de ossos, quanto de músculos, quanto de neurônios, não tende a ser patológica. A gente não classifica isso como doença. Nós falamos que isso fica classificado na senescência, não na senilidade. São duas coisas diferentes. A senescência é um envelhecimento saudável e a senilidade seria o envelhecimento acompanhado de doenças características da terceira idade. Então é um processo fisiológico natural. A perda de neurônios, conforme a gente envelhece, é um processo natural. Quando exacerbada, quando mais intensa, a gente discute demências ou alguma outra questão que possa estar contribuindo de forma patológica. Aí é senilidade. E como é que o cuidador, quem está ao redor do idoso, pode perceber que ele está perdendo essa atividade de aprendizado, de cognição? Uma coisa muito importante para nós notarmos é quando a pessoa começa a abrir mão de atividades que antes para ela eram muito prazerosas. E às vezes ela começa a abrir mão dessa atividade por conta de outras questões. Por exemplo, tem muitos idosos que adoram fazer crochê ou tricô. Entretanto, começa a ter alguma dificuldade motora por conta de uma artrose, uma artrite, ou começa a ter dificuldade visual. E aí, para acertar os pontos, se torna mais difícil. Com isso, as pessoas acreditam que aquele idoso já não queira mais fazer aquela atividade e não estimulam ele a realizar, com algumas simples adaptações, como, por exemplo, diminuir o tempo, aumentar o tamanho das agulhas ou comprar uma lupa, que é encontrada em vários lugares para a pessoa poder continuar tricotando e fazendo o crochê dela. Ah, tá. Estimular a pessoa a continuar. Então, normalmente o cuidador, ele tira ele, não dá mais, vou poupar ele, e acaba prejudicando. Esse declínio acontece e a estimulação pode reverter o quadro ou não? A gente tem que fazer uma diferenciação, né? No caso da senescência, quando a pessoa está subestimulada, então no caso do idoso saudável, em que ele está subestimulado, se a gente trabalhar com ele diversas atividades como oficina de memória, dança de salão, atividades físicas, caminhada, fazer atividade de memória com letra de música da época dele, coisas do gênero, você tende a voltar para o estado basal dele, para o estado padrão dele. Então ele estava abaixo do potencial dele e você consegue reverter para voltar ao potencial dele. Entretanto, é pouco provável que a gente exceda muito o potencial desse indivíduo, porque ele já tem uma base, que foi a base de estudo dele, que foi a alimentação dele, e a gente tende a não conseguir ter uma neurogênese, né, fazer novos neurônios como se fazia na infância. Ainda tem uma pequena taxa de neurogênese, mas é bem pequenininha. E também tivemos no mês de outubro, aqui na programação do Melhor Idade na Graça de Deus, a nutricionista Maristela Strufaldi, que falou sobre os adoçantes. Todo mundo estava preocupado em pingar demais no cafezinho, mas ela quebrou todos os mitos. Vamos conferir. Doutora, vamos começar pensando que o adoçante não é novidade no mercado, não é? Ele já é pesquisado há muitos anos, mas a dúvida que a gente tem é, o adoçante, ainda nos dias de hoje, pode trazer algum dano para a saúde? Perfeito. Fátima, essa é uma dúvida bastante frequente e com tranquilidade nos tempos atuais, o que a gente diz é que não existe nenhuma evidência científica que fale e que em humanos, principalmente, a gente tenha malefício dos adoçantes desde que usado numa quantidade correta. Então, nenhum adoçante é proibido, nenhum adoçante tem associação com doença, desde que utilizado nas doses seguras, Nós temos órgãos, tanto o nosso órgão nacional, que é a agência, como a Anvisa, que regulamenta, existe uma dosagem por quilo de peso que é muito difícil a gente ultrapassar nos dias atuais, seja de uma sacarina, uma sucralose, um aspartame, assim por diante, e utilizado em doses corretas, não há nenhuma comprovação de malefício. O que a gente sugere, sempre, é que exista um rodízio de tipos de adoçantes. E existem, claro, que adoçantes que são naturais e adoçantes sintéticos. Então, a gente tentar intercalar entre eles é algo importante em meio a uma alimentação balanceada e tudo mais. Mas em humanos não há
comprovação de malefícios e associação de doenças, atualmente na ciência e no que a gente tem de medicina e nutrição baseada em evidência. Ok. Então, doutora, a senhora falou das diferenças. Vamos falar um pouquinho dessas diferenças, né? Porque existem pessoas que acabam gostando mais do sabor de um, do outro. Ah, esse aqui não adoça muito, esse aqui não me adaptei. Qual a diferença da estévia com a sacarina, com os outros, né? Qual a diferença do natural com os outros? Perfeito. Então, a gente até fala, né, Fátima, que os naturais, entre aspas, vamos dizer assim, eles são menos polêmicos, né? Como eles serem realmente compostos de substâncias que o nosso corpo está preparado para digerir, para absorver. Então, o estévia, por exemplo, e mesmo o xilitol, são 2 adoçantes que hoje a gente encontra no mercado, que são de origem, né, ou de plantas ou de vegetais, ok? Mas eles também têm uma quantidade correta, vamos assim dizer, que é um cálculo feito pelos profissionais por quilo de peso. Como eu disse, é muito difícil ultrapassar, né? Muito difícil ultrapassar. Mesmo as pessoas que usam adoçantes em grandes volumes, dificilmente atingem esse excesso, né? E a gente tem que lembrar que os adoçantes, eles são coadjuvantes de uma alimentação saudável, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem que ter moderação com açúcar, a gente tem moderação com outros elementos como adoçante, né? Os outros, então, aspartame, sacarina, sucralose, são adoçantes sintéticos, né? Então, provenientes de outras substâncias, vamos assim dizer, feitos em laboratório, mas bastante seguros para o consumo humano também, principalmente dentro dessas doses recomendadas, tá? Então, doutora, a gente sabe que antigamente usava-se muito o adoçante quem tinha o diabetes, né? Hoje em dia a gente ouve falar da perda de peso, o pessoal para reduzir o açúcar acaba optando pelo adoçante. Mas compramos sem a consulta de um profissional, né? E aí, o tanto que a gente usa em casa não chega a interferir para o desenvolvimento de uma doença? Olha, muito boa colocação. O que a gente costuma dizer, e mesmo no diabetes, né, a pessoa que tem diabetes tem uma recomendação de uma alimentação saudável como da população geral. E o uso de adoçante, né, então seja por uma restrição calórica, né, então uma restrição calórica num emagrecimento, do mesmo jeito que o açúcar de forma moderada pode ser aplicado. A gente costuma dizer que esse rodízio, inclusive, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes sugere, né? Então, o uso de adoçantes em doses ideais e o rodízio dos tipos, porque realmente você expõe menos o organismo a outras substâncias. Nós temos substâncias sintéticas, né, no mercado através de outros elementos também, aditivos, né, e outras substâncias que os industrializados principalmente trazem. Então, existe essa questão da gente ter sempre uma alimentação rica em comida de verdade, em alimentos menos processados. E esses coadjuvantes, até mesmo sintéticos, né? Então, seja um adoçante pontual para uma pessoa com diabetes ou não, pode ser utilizada, mas não é mandatório, vamos assim dizer, né? Então, tem sempre o equilíbrio como a palavra-chave. No mês de outubro, a gente também teve muita coisa boa aqui no nossa oficina. Lembra? A gente recebeu muita gente trazendo novas técnicas de artesanato e a gente vai lembrar agora. Uma delas foi a Gisele Guedes. Ela trouxe uma caixinha de scrapbook no finalzinho de setembro e aí em outubro ela mostrou novamente a técnica, só que ela fez uma flor pra gente decorar essa caixinha, que ficou demais, né, gente? Tivemos aqui no programa também a Selma Russo. Ela nos ensinou a fazer um lindo porta-agulhas reciclando tampinhas plásticas. E olha, pequenos retalhos de tecido, ela foi juntando tudo e ficou demais para você presentear, para você usar aí na sua casa. Também tivemos a Thaís Kato, que mais uma vez nos mostrou, através da técnica japonesa do Uri no No, a fazer dobradoras em tecidos. Desta vez ela fez uma linda carteira para guardar o celular e os pertences que a gente tem na bolsa, né? Enfim, tudo sem costura, a gente só dobrou o tecido e pronto, ficou uma maravilha, lindo demais. E a Márcia Esther também esteve no programa. A artesã nos ensinou como usar o tear para fazer várias peças em tricô. Desta vez, a Márcia trouxe pra gente um poncho com pontos fáceis de fazer, ficou fácil você aprender aí em casa. E olha,
sem dúvida nenhuma você vai exercitar ainda muito mais e vai criar novidades com esse ponto que a Márcia ensinou pra gente. Mas o Momento Vitalidade também esteve presente aqui no mês de outubro. Praticamos muitos exercícios para manter a saúde. O professor Douglas, no mês de outubro, ensinou a gente a manter a saúde física com muitos exercícios e a gente usou para isso o quê? Uma simples cadeira, lembra disso? Pois é, foram exercícios sentados, exercícios de alongamento, fortalecimento das pernas, exercitando também a coordenação motora dos braços, não é? A gente teve também, neste Momento Vitalidade em outubro, exercícios com a bola para movimentar os braços, exercícios variados que a gente usou a bola e manteve a saúde física, exercícios em pé, sentados na cadeira. Lembra que a gente usou até as tornozeleiras para dar aquela carga? Pois é, peso para fortalecer ainda mais a musculatura, que é tão importante na terceira idade, que é tão importante para a gente manter o equilíbrio. Então, tudo isso aconteceu no mês de outubro, mas você sabe, né? Novembro está chegando e a gente tem que aproveitar porque vem muita novidade por aí. Muito obrigada por ter ficado conosco aqui no Melhor Idade na Graça de Deus e a gente se encontra no próximo mês.